Paz de Deus, irmãos. Hoje nós iremos dar início a mais uma série de mensagens, uma série cujo título é As Canções dos Peregrinos, uma série de mensagens nos Salmos de Romagem. Salmos que vão do Salmo de número 120 até o Salmo de número 134. Estes salmos de romagem, eles constituem as canções que eram entoadas pelos peregrinos que rumavam para Jerusalém para os grandes festivais da antiga aliança. Todas as vezes que os peregrinos eles se dirigiam dos arredores ali de Jerusalém, ou até mesmo da nação de Israel, para o culto ao Senhor em Jerusalém, a tradição judaica nos diz que eram estes cânticos que foram organizados em uma coletânea que eles entoavam ao Senhor. Nós sabemos que foi na cidade de Jerusalém, e por isso ela tem um papel de grande importância nestes salmos, foi na cidade de Jerusalém que o Senhor determinou a construção do templo para que ali, então, ele pudesse estabelecer a comunhão com o seu povo, ele pudesse habitar juntamente com seu povo. Foi na cidade de Jerusalém onde o Senhor colocou como que os pés de Deus, eles tocaram a terra. E era para o Monte Sião que os peregrinos eles sempre caminhavam, subiam para poder prestar cultos ao Senhor. Estes salmos, os salmos de romagem, ou as canções da subida, que são cânticos destes peregrinos, eles retratam vividamente, irmãos, o anseio que o povo de Deus tem por poder desfrutar da presença e da comunhão com o Senhor de maneira plena, de maneira completa. Assim como os peregrinos, eles subiam para o Monte Sião 3 vezes ao ano, nós vivemos também como peregrinos nesse mundo. Nós vivemos como forasteiros neste mundo também, e carregamos o mesmo desejo desses peregrinos, um desejo ardente por poder chegar em nosso lar eternal, poder estar com o Senhor, com quem nós habitaremos por toda a eternidade. Então abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 120. É o primeiro salmo no qual nós meditaremos nesta série de sermões. Salmo de número 120. Eu farei a leitura do salmo e os irmãos poderão acompanhar silenciosamente. Os que puderem, mantenham suas Bíblias abertas para que nós passemos à exposição do texto sagrado. Salmo de número 120. Nos diz assim a palavra de Deus: Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor, rogando a bênção da iluminação do Espírito Santo. Senhor, nós te agradecemos por este tempo que o Senhor reservou para nós, tempo para nós dedicarmos a nossa atenção a compreender aquilo que nos diz a palavra do Senhor. Eu quero rogar ao Senhor, de modo todo especial, ó Deus, que o Senhor nos conceda a bênção da iluminação do Espírito Santo, sem a qual nós não podemos compreender corretamente aquilo que diz o texto. Nós não conseguiremos tirar deste texto as lições que terão efeitos práticos em nossa vida cristã. Nós não conseguiremos, ó Deus, por meio do nosso próprio esforço, olhar para a face de Cristo Jesus pela fé, por meio do texto sagrado. Nós precisamos do Senhor. É esta ação poderosa que o Senhor opera em nós, nas nossas mentes e no nosso coração, que nos torna aptos, habilitados
a compreender aquilo que o Senhor diz na tua palavra. Portanto, por tua misericórdia, conceda-nos esta bênção. Esta é a oração que eu faço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no segundo século da igreja cristã, a igreja ela enfrentou diversas perseguições, intensas perseguições, que chegaram até mesmo a resultar no martírio de muitos cristãos. E é interessante observar que a razão pela qual esses cristãos eram mortos não tinha relação alguma com o fato de que eles tivessem cometido algum tipo de crime do qual eles pudessem vir a ser condenados. Normalmente, naquele tempo, era comum que os cristãos fossem mortos, única e simplesmente pelo fato de se identificarem como cristãos. Muitas dessas perseguições no segundo século, elas foram incitadas por uma falsa propaganda que foi disseminada em meio à sociedade daquele tempo. A gente pode perceber e ver isso com muita clareza, por exemplo, em alguns documentos dos chamados apologistas daquela época, em especial a apologia de Justino Mártir, em que ele retrata estas condenações injustas que eram dirigidas aos cristãos simplesmente por serem cristãos. E havia uma propaganda disseminada em meio àquela sociedade, a sociedade da época, uma propaganda que acusava os cristãos de canibalismo e de incesto. Esses boatos, eles, em grande parte, foram difundidos como resultado da incompreensão daquela sociedade pagã acerca da tradição, da doutrina e da prática cristã. Então, por exemplo, porque eles não compreendiam corretamente o significado de comer e beber dos elementos que representam o corpo e o sangue de Cristo na Santa Ceia, eles começaram a levantar alguns rumores ali que os cristãos, em suas reuniões, em seus cultos, eles matavam crianças e as ofereciam em sacrifício a Deus e então comiam essas crianças. Se você for estudar um pouquinho, você vai ver histórias semelhantes a essas, boatos como esses sendo disseminados naquele tempo. Além disso, quanto à acusação de incesto, os cristãos, comumente, como nós fazemos ainda hoje, eles se chamavam irmãos uns aos outros. Mas não faltavam casos ali de homens e mulheres dentro da comunidade cristã que eram casados entre eles. Irmãos e irmãs. Isso acabou sendo aí a deixa, a pega para que muitas pessoas dentro dessa sociedade pagã acusassem os cristãos de imoralidade sexual. Eles diziam que quando eles se reuniam em suas reuniões para partilharem o pão juntos, para fazerem refeições juntos, eles se embriagavam e a coisa ia chegando a um ponto que dali para frente eles davam vazão a todos os seus desejos sexuais e praticavam todo tipo de absurdo e imoralidade sexual. Mas para além dessa incompreensão quanto à doutrina cristã e à prática dos cristãos, essas perseguições, de fato, elas apenas demonstram a hostilidade de um mundo dilacerado por conflitos que derivam da rebeldia dos homens contra o seu Criador. É aquilo que nós temos ouvido o pastor Paulo falar com frequência aqui na sua série de sermões acerca do livro do profeta Daniel, acerca desta antítese entre a semente da mulher e a semente da serpente. Todas essas perseguições, esta hostilidade, estes boatos falsários, estas calúnias dirigidas aos cristãos naquele tempo, na verdade, são frutos deste mundo dilacerado por conflitos que derivam da queda. Irmãos, a gente sabe muito bem como é viver nesse mundo. A gente sabe bem como é viver em um mundo assim. Talvez eu e você não tenhamos sofrido nenhum tipo de perseguição semelhante aos cristãos, nossos irmãos do segundo século. Nós não sofremos com perseguições severas, não estamos sendo presos e nem mortos, nem açoitados por causa de nossa fé. Mas a gente nós conhecemos também os efeitos devastadores do pecado em um mundo caído.
É só nós olharmos para a quantidade de casamentos quebrados, relacionamentos desfeitos entre pais e filhos, famílias com uma relação complicada, problema com a nossa vizinhança local, problemas no nosso local de trabalho, problemas em nosso país e por todo o mundo. Nós estamos sempre a ouvir acerca de conflitos e ameaças de conflitos. De certo, essa é uma realidade que nós conhecemos, é uma realidade presente e é uma realidade dolorosa. Quando a gente vê, quando nós assistimos tanta mentira, tanta violência, tanta miséria, é natural que nós também nos angustiemos. Nós sejamos tomados de angústia, uma angústia por paz, um desejo por paz, porque cessem conflitos dessa natureza. O salmo que nós lemos aqui nos ajuda a lidar com este sentimento de viver em um mundo cercado por esses conflitos. Este salmo nos ajuda a lidar com esta angústia. Esta primeira canção do peregrino, salmo de número 120, é um salmo de lamento pela miséria de ter de viver em um mundo destruído por conflitos que roubam a nossa paz. O salmista, ele é um peregrino que, segundo a sua declaração aqui, ele está habitando em uma terra distante. Ele está vivendo longe da segurança de Israel. Ele está distante do templo que representava ali a presença de Deus juntamente com o seu povo e, portanto, o lugar da paz, o lugar da tranquilidade. Em seu anseio pela paz, ele diz ser pela paz, buscar a paz. Mas ele diz habitar em meio a homens que odeiam a paz. E então ele clama ao Senhor em sua angústia por socorro. Este salmo que nós lemos, irmãos, nos ensina que em nossa peregrinação espiritual, para que nós encontremos paz em meio aos conflitos deste mundo, a nossa angústia em busca de paz, ela deve nos conduzir ao Senhor. Ela deve nos levar aos pés do Senhor. Isto é o que nós vamos ver ao longo deste texto. Observe os primeiros versos. Esse salmo ele carrega um tom muito sombrio, é um tom pesaroso aqui por parte do salmista, é um lamento. Afinal de contas, não dava para ser diferente. Ele está em profunda angústia, porque ele está vivendo em um contexto de opressão. Esse era o contexto em que ele vivia. Mas apesar de ser um tom sombrio, de haver um tom pesaroso neste salmo, chama a nossa atenção o fato de que o salmista, ele começa com uma nota de abertura que ela é expressa em tons de confiança e de gratidão ao Senhor. Ele declara aí no primeiro verso: na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Existem algumas interpretações variadas a respeito deste verso. E a que mais se aproxima de uma interpretação correta, com base na tradução do texto original, é aquela que mostra o fato de que esta declaração do salmista, esta declaração de confiança do salmista, ela é fruto das recordações que ele tinha do auxílio divino do qual ele já havia desfrutado. É certo que ele estava sofrendo coisas diferentes agora. Ele estava lidando com outros problemas, não os mesmos problemas que ele talvez tivesse enfrentado em outro tempo. Mas ele não estava em uma posição desconhecida. Este salmista estava diante do Deus que ouve o clamor do justo. Ele está diante do Senhor que atende à súplica do justo e que o liberta, o auxilia em seu sofrimento. Ele sabia o que era recorrer ao Senhor em tempos de angústia.
E ele sabia também o que era contar com o auxílio divino. Ele sabia que podia contar com o Senhor e é essa lembrança do salmista que serve a ele de estímulo para que ele busque o Senhor, então, mais uma vez. É por isso que ele dá início a este salmo com este tom de confiança e gratidão. Ele sabia que enquanto estivesse sofrendo, ele podia ir até o Senhor e o Senhor haveria de ouvi-lo e haveria de estender a sua mão para ele. E eis o clamor aí do salmista. Veja o clamor dele no verso de número 2. Ele diz assim: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos da língua enganadora. O clamor do salmista é um clamor por libertação da opressão do homem fraudulento. Os termos utilizados aqui para descrever os adversários dos salmistas são lábios mentirosos e língua enganadora. E esses termos, normalmente, eles são empregados em diversos outros salmos para poder fazer referência aos homens ímpios que perseguem os justos. É claro, é possível que o autor deste salmo estivesse se referindo de forma clara a um tipo de calúnia que ele estivesse sofrendo, ou a alguma mentira que talvez estivesse a ser dita a respeito dele. Mas também é possível, se nós refletirmos acerca de usos semelhantes a este ao longo de outros salmos, é possível que esta seja uma referência que ela é empregada de forma mais geral. Talvez o salmista não esteja pensando em uma calúnia específica, em um tipo de mentira específica que estava sendo contada com relação a ele, a respeito dele. É possível que estes termos que o salmista utiliza-se deles para descrever os seus adversários, eles sejam empregados aqui de forma mais geral para indicar uma sociedade onde o respeito mútuo e a verdade, eles desapareceram. Em salmos como o salmo de número 10, o salmo de número 12, o salmo de número 31, nós vamos ver termos similares sendo utilizados. Salmistas falando a respeito da língua bajuladora, daqueles que não falam mais a verdade, sempre em uma referência ao homem ímpio, ao homem impiedoso. E é possivelmente o que este salmista está fazendo aqui também ao empregar este termo. Talvez ele esteja se referindo de maneira mais geral, mais abrangente, a uma situação que envolvia toda a sociedade na qual ele estava inserido. E o que é que esses dois primeiros versos nos ensinam, irmãos? Estes versos nos ensinam que em tempos de angústia nós devemos buscar ao Senhor, porque é somente Ele que pode nos libertar da nossa opressão. No contexto de opressão do salmista, ele foi até o Senhor com o seu lamento, e ele foi com confiança na libertação que somente Deus podia oferecer para ele. E é isso que a gente deve fazer também. Nós devemos agir da mesma forma. Nós devemos levar o nosso lamento, a nossa angústia aos pés do Senhor. Nós devemos nos desnudar por completo, rasgar o nosso coração. Mostrar quais são as nossas dores, conflitos, dilemas, temores. Lançar tudo isso aos pés do Senhor, porque é somente Ele que pode nos auxiliar. Talvez não tenha ninguém mentindo sobre você, irmão. Talvez você não tenha sido alvo de nenhuma calúnia recente, não é? Nós somos alvos de mentiras e de calúnias por vezes, mas talvez não seja esse o nosso problema hoje. Talvez ninguém aqui esteja sofrendo com algo dessa natureza. Mas deixa eu dizer algo para você. Uma coisa é certa. Se não estão mentindo sobre você, é certo que estão mentindo para você. Alguém está mentindo para você nessa sociedade.
Estão mentindo para você quando falam a respeito da origem e do sentido da vida sem levarem em conta a Deus. Estão mentindo para você ao falarem sobre significado, realização, alegria, paz, sem fazer qualquer referência a Deus. Estão mentindo para você ao abraçarem um conceito em nossa sociedade, um conceito de amor que não leve em consideração a realidade do amor pactual do nosso Deus. Estão mentindo para você, estão mentindo para nós, nessa sociedade em que nós estamos vivendo. E em diversas circunstâncias como essas, nós podemos nos identificar com o salmista também, que sofre com as vozes opressoras dos ímpios. Pode ser que ninguém esteja mentindo sobre você, mas nós estamos ouvindo mentiras o tempo todo. Em todo o tempo, sem parar. Estes versos nos ensinam que quando for assim, a gente deve levar toda a nossa bagunça aos pés do Senhor. Toda a nossa dor, toda a nossa angústia. Nada disso vai ser desprezado pelo Senhor. Nós podemos confiar no poder que somente Ele tem para poder nos libertar da nossa aflição. Nós devemos buscar ao Senhor porque Ele é o único que pode nos livrar da opressão. Agora veja os versos seguintes. No verso de número 3, agora, o salmista ele não está mais falando ao Senhor. Ele muda o alvo da sua fala. No verso 3, agora o salmista ele volta a sua atenção para os opressores. Ele volta a sua atenção para os seus adversários. E ele faz uma pergunta. Ele pergunta assim: que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? O salmista está aqui, ao fazer essa pergunta aos seus opressores, lembrando os seus adversários que os seus pecados não irão passar impunes. As ofensas, as mentiras, as violências, tudo isso está sendo contado ante a vista do Senhor. Deus contempla toda esta maldade, todos estes conflitos dos quais eles são os responsáveis principais. Quando o salmista ele pergunta aqui, o que te será acrescentado? O que será acrescentado à língua enganadora? Esta aqui é uma demonstração clara de que Deus já havia retribuído estes homens ímpios de alguma maneira por seus atos pecaminosos. Em alguma medida, esses homens já haviam sofrido a retaliação divina por causa dos seus pecados, mas eles teimavam. Eles persistiam em sua rebeldia. É por isso que o salmista faz essa pergunta. E então ele mesmo responde essa pergunta no verso de número 4. No verso de número 4, ao responder sobre o que seria dado ou acrescentado aos de língua enganadora, ele diz: setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. O salmista está dizendo aqui, irmãos, que aqueles que o oprimem, eles haverão de sofrer com a justiça de Deus. Eles haverão de sofrer sob a ira de Deus. E esta é uma certeza inequívoca do salmista. Ele está certo de que Deus haverá de punir o impenitente, de punir o homem mau, de punir o seu opressor. Toda a injustiça e impiedade dos adversários do salmista, ele tinha certeza que haveriam de ser punidas pelo Senhor. É justamente isso que essa linguagem do salmista aqui no verso 4, ela indica.
Ela indica que as ofensas desse homem fraudulento, que eram direcionadas a ele, direcionadas ao homem justo, elas vão ser respondidas com flechas e com fogo ardente do Senhor. Eles haverão de ser consumidos pela ira de Deus. Em última análise, o que o salmista está dizendo aqui é que Deus tem a última palavra. Ele vai dar o último tiro. É isso que ele está dizendo. E esses versos nos ensinam algo interessante também, algo importante para a nossa peregrinação cristã, irmãos. O que o salmista está fazendo aqui? Ele está claramente, irmãos, submetendo o seu problema a Deus. Ele está buscando ao Senhor, certo de que o Senhor haverá de se vingar de seus opressores. E isso nos ensina, irmãos, que nós devemos buscar ao Senhor porque a vingança contra os ímpios pertence a Ele. Não é nossa. Não somos nós que devemos nos ocupar com este trabalho. Não somos nós que devemos nos ocupar de nos vingarmos dos inimigos ou dos opressores ou daqueles que nos fazem mal. A gente não deve procurar resolver os conflitos do nosso jeito, na força do nosso próprio braço. E nem mesmo a gente deve buscar vingança contra aqueles que nos oprimem. O salmista está nos ensinando aqui a deixarmos espaço para a ira de Deus. Ele está nos ensinando aqui que nós podemos deixar os nossos opressores sob o julgamento de Deus. Nós devemos confiar no fato de que Deus é quem vai se encarregar daquele que pratica o mal. Irmãos, isso nos lembra justamente do que o apóstolo Pedro fala a respeito do nosso Salvador, de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro disse no capítulo 2 que quando ele era ultrajado, quando ele era ofendido, ele não revidava o ultraje. Mas ele buscava ao Senhor a quem pertence a vingança. Ele entregava os seus opressores na mão do Senhor. É também o que o apóstolo Paulo nos ensina escrevendo aos Romanos. Nós devemos deixar espaço para a ira de Deus. Não devemos nos ocupar com uma tarefa que não nos cabe. A vingança não é nossa. Ela pertence ao Senhor. É o que diz a sua palavra. Mas às vezes parece que a gente não confia muito que o Senhor vá se encarregar dos problemas dos quais nós sofremos, não é? E daqueles que causam problemas à nossa vida. Dos que nos oprimem, do homem mau, do tirano, do perverso. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa arregaçar as mangas. Esses últimos conflitos políticos nos últimos anos me fizeram ver isso com muita clareza. Até mesmo ao ponto de me fazer me distanciar um pouco desse debate, parar de ficar assistindo e me preocupando com essas coisas. Algumas vezes eu vi muito crente retribuindo em uma medida absurda as ofensas. Falando com um tom mais pesado, mais severo. Eu ouvi coisas terríveis saindo da boca de muita gente. Mas não só isso, irmãos. Eu disse coisas terríveis também. Muitas das minhas palavras revelavam aquilo que estava no meu coração. Uma falta de confiança no poder que somente Deus tem de se ocupar com estes problemas e no poder que somente Deus tem de se vingar do homem mau e do opressor. A gente quer resolver as coisas do nosso jeito. E normalmente a gente sempre olha pra gente mesmo na posição de alvo desses ataques bélicos, não é?
nós somos sempre quem sofre, mas não é verdade, irmãos. Às vezes nós somos quem causa o sofrimento também. Nós somos, por muitas vezes, aqueles que oprimem, que mentem, que caluniam, que enganam. Mas nós precisamos recorrer ao Senhor, contar com a sua misericórdia para que Ele nos conceda a graça e o perdão do qual nós precisamos e para que Ele mude a disposição do nosso coração para lidarmos com estes conflitos. A resposta cristã para os conflitos, para a opressão, para o engano, é sempre o amor. É sempre o amor. Não deve ser diferente. Este salmo nos mostra que, estes versos nos mostram que nós devemos buscar ao Senhor, que é aquele que se vinga do homem opressor. Nós não devemos fazer isso. Nós não estamos nesta posição. Em último lugar, este salmo, nos versos seguintes, nos mostra que nós devemos buscar ao Senhor porque é somente Ele que pode nos conceder a paz que nós tanto desejamos. O lamento do salmista, aqui do verso 5 em diante, ele termina com uma nota triste. A sessão ela começa com um tom de profundo sofrimento. O salmista diz assim no verso 5: Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. O salmista ele está vivendo entre os ímpios. Ele é um peregrino, ele não está em casa e ele nem mesmo se sente em casa. Esta referência que o salmista faz aqui a Meseque e a Quedar é uma metáfora que o salmista se utiliza dela para poder indicar o fato de que ele estava em uma terra distante, e uma terra distante que era habitada por homens bárbaros e pagãos. Esses habitantes de Meseque e Quedar, eles eram tribos orientais. Os habitantes de Meseque, eles são aqueles que tinham origem em Jafé, como é retratado no texto de Gênesis, no capítulo 10, e os habitantes de Quedar, eles eram filhos, eles tinham em sua origem de um filho de Ismael, o que nós podemos ver no capítulo 25 do livro de Gênesis. E o que o salmista está fazendo aqui não é empregar uma narrativa literal de qual seja a situação em que ele estava. Ele não está dizendo que necessariamente ele estava habitando neste lugar. Ele estava vivendo nesta terra. Mas o que o salmista está fazendo aqui é escolhendo intencionalmente um nome pelo qual ele vai designar os seus adversários com base em nações cruéis e bárbaras. O salmista está falando aqui, escrevendo ao povo judeu algo do qual o povo judeu tinha conhecimento. Eles sabiam quem eram esses povos. Eles sabiam qual era a fama dos habitantes de Meseque e Quedar. Mas ele está aqui por meio de uma metáfora indicando a realidade de estar em um lugar distante de Jerusalém, em meio a homens bárbaros e cruéis. E ele vai qualificar os seus opositores nos versos de número 6, no verso 7. Ele vai dizer que os seus opositores, eles são aqueles que odeiam a paz. Eles teimam pela guerra. Enquanto ele, entretanto, diz que ele é pela paz. Ele busca a paz. Enquanto seus adversários, com malícia deliberada, eles faziam guerra contra os homens bons e inofensivos, o salmista ele demonstra aqui que ele tem o seu coração fortemente inclinado para a paz que ele somente poderia encontrar na presença do Senhor. E não só isso. Ele chega até mesmo a dizer que quando ele fala, ou quando ele busca a paz com aqueles homens, ainda assim,
Eles preferiam a guerra. Esses versículos nos mostram que nós devemos ir ao Senhor porque somente Ele pode nos conceder a paz que nós procuramos, que nós desejamos. E não somente isso. Não somente nós devemos buscar a paz que somente o Senhor pode nos conceder, mas a consciência de que somente Deus pode nos conceder a paz deve nos estimular a buscar a paz com os outros também. É justamente o que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos no texto que eu citei, no capítulo 12 de Romanos. Ele diz que naquilo que depender de nós, nós devemos viver em paz com todos os homens. Nós devemos nos esforçar pela paz. Nós devemos labutar pela paz. Nós devemos fazer isso como quem reconhece que esta paz é fruto da graça de Deus para os seus eleitos. E, portanto, nós devemos cultivá-la nos nossos relacionamentos. Mas não é o que a gente faz normalmente, irmãos. A primeira sombra de ofensa, ao primeiro sinal de desavença, a gente quer comprar a briga. Nós queremos de todo jeito demonstrar que nós estamos certos, a nossa vontade tem de prevalecer, e aquele que errou contra nós, ele precisa se humilhar diante dos nossos pés. Irmãos, nem mesmo Jesus, o Filho de Deus, ele ficou isento. Ele ficou isento de ter sido alvo da difamação e da calúnia dos homens. Nem mesmo Jesus. Foi chamado glutão, beberrão, acusado de expulsar os demônios pelo poder do próprio demônio, do próprio diabo. E o que é que Jesus fez? Buscou sempre a paz. Respondeu sempre à ofensa com misericórdia. Nós devemos sempre buscar a paz. Ah, Lucas, mas Paulo fala no que depender de vós. É claro que é no que depender de nós, irmãos. No que depende da gente, a gente não pode fazer. Mas normalmente a gente olha para isso e fala assim, eu já fiz tudo o que eu precisava e não deu certo. Às vezes não, às vezes é balela. Às vezes é só uma desculpa. Nós nos esforçamos pouco, irmãos. A gente faz muito pouco para preservar a unidade, mesmo aqui no meio da comunidade da fé. O salmista está aqui nos ensinando que ele buscava a paz em meio a uma terra onde os seus opositores, eles eram amantes da guerra, odiavam a paz. Mas ele sugere, ele diz que até mesmo ele se ocupava com o trabalho de voltar-se para estes seus opositores para buscar a paz com eles também. Mas a nota triste do lamento do salmista é que ele continuava a sofrer com a teimosia dos seus opositores e a viver em uma terra distante, longe da paz de Jerusalém, na qual o Senhor habitava juntamente com o seu povo. Nós podemos nos identificar, irmãos, em muito com essa natureza peregrina da vida cristã. O autor aos Hebreus, ele diz que nós não temos cidade permanente aqui. Nós buscamos a cidade celestial, aquela que vem do alto, aquela que está sendo preparada para nós. E nós devemos nos lembrar, irmãos, que também o nosso Senhor Jesus, ele encarnou este salmo, o salmo de número 120.
Ele sabia definitivamente o que era experimentar isso. Jesus ele passou por grande angústia, irmãos, no Getsêmani e no Gólgota. Jesus foi objeto de palavrões. Jesus teve a sua reputação manchada. Jesus viveu num mundo do qual ele mesmo era o Criador, como um estranho. Foi rejeitado pelos seus. Mas foi por meio de Jesus e por causa de Jesus e de sua obra expiatória que nós podemos ter agora paz com Deus. Jesus conquistou isso para nós, irmãos. Jesus fez isso por nós. E vejam, nessa relação, nessa antítese, no que diz respeito à nossa relação com Deus, irmãos, nós não somos os alvos da opressão. Nós somos os opressores. Na nossa relação com Deus, nós não somos os alvos da calúnia e da mentira. Nós somos aqueles que mentem, enganam e ofendem. O Senhor é quem foi ultrajado. Mas nós lemos no texto do profeta Isaías, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele caminhou para conquistar a nossa paz com Deus. Jesus é efetivamente, objetivamente, definitivamente aquele que busca e conquista a paz para o seu povo. Irmão, olhe para Jesus hoje. Olhe para Jesus hoje. Talvez você esteja sofrendo com angústia. Angústia de viver em um mundo cercado por conflitos. Angústia pela paz. Vontade de ver essa realidade chegando ao seu fim, para que seja inaugurada uma realidade perpétua em que nós haveremos de habitar eternamente com o Senhor. Se é este o seu caso, irmãos, saiba que o Senhor ele compreende a sua dor e ele concede graça para os peregrinos angustiados. A nossa jornada rumo a Sião já começou, irmãos. E ela começa com um lamento. O lamento de gente que deseja a paz, mas vive num mundo que odeia a paz. Nós iremos cantar juntos uma canção para reforçar isso que nós ouvimos aqui agora. É uma canção baseada, uma transcrição do Salmo de número 120. Eu quero convidar aqui os irmãos da Comissão de Cânticos. Quero convidar a toda a igreja que se coloque de pé. Nós vamos, como peregrinos agora, nos unir ao salmista, a este peregrino, para entoarmos este cântico, para cantarmos juntos este salmo. Ele
só querem guerra.